feito na minha vida por mais um ano que o Senhor nos deu para mim, para minha casa. E continuamos firmes na presença de Deus. Muitos livramentos o Senhor tem feito. Os que nós sabemos e os que estão ocultos também, tenho certeza. O Senhor vem nos guardando a todo instante. Eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo, pela misericórdia dele não tem faltado na minha vida. Eu agradeço a Deus que no final desse ano passei por uma aflição muito grande. E naquela hora eu clamei ao Senhor, coloquei meu joelho no chão e falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Parece na minha vida que eu glorificarei o teu nome. Aleluia. Hoje veio ao meu encontro. Não tenho palavras para agradecer a bondade do Senhor na minha vida. Sou grato ao Senhor por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também, eu muito grato. O Senhor me fez lembrar, me trouxe memória, a minha chegada nesse país aqui. Cheguei aqui nos anos 80, e cheguei com 20 e poucos anos, já estou com 60, para achar que ser os 60. O Senhor tem me guardado até esse momento. O Senhor preparou tudo para mim, passei muitas coisas para ele, trabalhei bastante. Quando eu cheguei, passei uma dificuldade muito grande, que cheguei com 11 dólares no bolso, quando eu cheguei nesse país. E muito frio, sem roupa, eu vim com um conjuntinho, jeans, né? Então, uma jaqueta com uma calça jeans e sapatinho. Coisinha fraca, né? E estava levando muito nesse dia, eu dormia ao ar livre. Com a neve, antigamente, me levava demais nesse país. E foi muita dificuldade, o Senhor me deu essa vitória. Eu confesso aos irmãos, se não é Deus, eu não estaria aqui. Passei por muitas coisas, irmãos, muitas vitórias sobre para mim, enfermidade dele, o Senhor me libertou. E hoje eu me encontro um pouco enfermo, coluna muito ruim, com dor no direito, a idade está chegando. Mas eu agradeço a Deus, irmão, porque o Senhor preparou tudo para mim, o Senhor foi a minha providência. Eu não posso deixar de agradecer a Deus por esse maravilhoso momento de estar aqui na presença dele. E sempre sou muito contente, irmão, de servir a Deus, congrego, não sou de perder culto. Quando eu não estou aqui, eu estou em outros lugares, mas estou fazendo alguma coisa da parte de Deus, não pode estar certo. Estou visitando o neto, estou em oração, estou visitando alguém, estou aqui na igreja constantemente. Meu prazer é servir a Deus. Meu prazer é servir a Deus. Deus amado. Eu tenho muita graça, já faz os seus 30 anos, ali em Boston, eu não conheço algo no Brasil. Eu conheci agora que eu fui no Brasil, não tive muita oportunidade de congregar muito lá, né? O tempo foi pouco também, é tanta coisa de fazer, mas fiquei muito contente de conhecer algo de Deus também no Brasil. E o Senhor me deu esse prazer. Eu passei muita dificuldade, irmãos, documentos cancelados, o Senhor me deu vitória. Agora, por incrível que pareça, eu, com a qual os irmãos chegou também está fazendo também, o Senhor me deu paz nessa parte. Eu levantei pela manhã um dia, já faz uns 3 meses, e eu saí para o trabalho, peguei um lixo, peguei uma sacola de lixo, fui jogar no lixo, joguei no lixo, a sacola de lixo no recycle, joguei lá umas garrafas no lixo e fui para trabalhar com a minha esposa. E eu chegando na estrada, eu percebi que a minha carteira não estava comigo. Mas como eu sempre esqueço chave, esqueço tudo, né? A gente ficava ficando perdendo, esqueci a carteira em casa. Então, eu cheguei em casa, eu vejo, né, direitinho, né? Mas cheguei em casa, a carteira não estava lá em casa. E o que aconteceu foi o seguinte: eu peguei a bag de lixo e a carteira está na mesma mão e soltei tudo dentro do lixo. Minha carteira com todos os documentos, cartão de crédito. E das 9 da manhã até as 6 da tarde, eles usaram bastante os cartões. E dele, eu peguei o repórter hoje, estou lembrando de saúde, estou me dando para contar. Mas sobre a vitória, cancelei os cartões, consegui carteira de volta, já dei para a imigração para carimbar um passaporte e viajar. Enfim, está tudo, Deus está no comando. Quando eu desço no comando, tudo é bom, tudo acontece. Eu sou muito grato a Deus, irmão, pela esposa também maravilhosa. A Denise foi essa esposa, eu não sei como foi. Devo ter algum mérito para Deus para fazer essas coisas na minha vida, né? Sobre a esposa maravilhosa para minha irmã, deu filhos, ela tinha 2 filhos, já tinha comigo 2 filhos, e foi uma maravilha na minha vida. Foi tudo caminhado por Deus, tudo que Deus fez, tudo que Deus fez. Né? E estou muito contente. Eu não sei se vou ter a oportunidade mais de levantar para pedir a oração da viagem, mas eu vou agradecer por nossa viagem, querendo dar uma passeada no Brasil. Deus paramos, estamos no mês que vem, faltam uns dias ainda, mas não posso ter a oportunidade. Eu pedi aos irmãos que agradeço por mim, por minha esposa, chegar para todo mundo em paz lá e para nessa com a paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Então, eu não vou ficar sentada sem agradecer a Deus essa noite pela bondade e misericórdia do Senhor na minha vida. Eu
minha vida até o dia de hoje. Quero agradecer a Deus pela família, pelos filhos, pela bondade que o Senhor tem tido com a minha casa. Não sou do céu de Deus falava assim que não deixar de contar uma obra, que tem milagre, e alguém também precisa de escutar sobre o milagre. E o Senhor falou para mim, agradeço o meu nome, que na hora da tua angústia você me clamou e voltou. Então eu agradeço a Deus nessa noite, porque mais ou menos 1 ano e meio atrás, o meu filho, não perdoou, estou emocionada, aplicou para entrar no Air Force, e ele sempre foi saudável, nunca teve nenhum problema de saúde, e não tinha nada para dar errado para entrar lá, mas quando ele fez a aplicação, assinou todos os papéis, os médicos olhou todo o resumo né, que o doutor manda, e eles disseram assim que ele não era apto a entrar porque ele tem alergia. Ele tem alergia de nuts. E Gabriel sempre pôde comer nuts, nunca teve problema com nada que era sobre isso, mas está no sangue dele. E aí ele começou a nossa luta, e eles diziam uma coisa e o menino prova diferente. Então foi uma luta constante. Então tudo que os irmãos puderem imaginar que nós passamos esse 1 ano e meio mais ou menos, ou mais, um pouco da primeira vez que ele aplicou. Então, tudo quanto é tipo de exame que eles poderiam, de alergia, o Gabriel foi feito, eles pediram até 5 anos atrás de licor da farmácia. Foi um longo período, mas um dia da nossa angústia, que eles diziam não para nós, Deus tomava um servo de Deus para ir na nossa casa, e ele olhava para o meu filho assim, menino, eu não estou entendendo porquê, mas o Senhor me mostra você com 2 fardas, vejo uma farda na terra e uma farda no céu, então guarde do céu, verdade. E nós tínhamos certeza que Deus faria uma obra daquela causa. E quando foi em junho, eu só consegui exames para junho, que é bem longo, no Children's Hospital. Eu já tinha feito vários exames de sangue, irmão, mas em junho nós fomos para o Children's Hospital e eles fizeram aquele, não sei se aqui eles falam challenge allergy test, é um que faz um esteco na pele. E ele falou assim, o doutor falou, ele precisava daquela carta, e o doutor falou assim, eu só te autorizo isso aqui quando a gente fazer o esteco da pinabara, e foi falando 3 coisas, colocou na tua pele, e não sair as bolhas, eu te dou a tua carta dizendo que você não tem alergia. Irmãos, mas quando colocou, na hora soltou as bolinhas, entrou uma angústia no meu coração. O inimigo dizia assim, ele não vai entrar, e o Senhor falava assim, eu vou ser com vocês, eu vou ajudar vocês. Então eu agradeço a Deus, irmãos, que o doutor falou assim, se ele come, ele não passa mal. Eu disse, não, doutor, ele não passa mal. E foi uma longa história, vou resumir bastante, mas mais ou menos uns 2 meses atrás, nós fomos de novo para o Children's Hospital e ele já tinha pedido um outro tipo de exame para ele. Ele foi fazer esse exame e disse assim, olha, se você pode comer o pinabara e não passar mal, eu vou fazer um outro exame para ver se você foi muito bom com a gente, e se você não tem um outro tipo de alergia, e esse aí você vai poder entrar lá. Então ele fez esse outro tipo de exame, e levou só para chegar ao resultado, foi mais de 2 meses, e era do exame de sangue que ele tem um tipo de alergia que é das árvores. Então é um nível altíssimo, que ele tem nível 4, então isso aí dava autorização para o doutor fazer uma carta dizendo que ele não tinha alergia de peanuts, e sim alergia de árvore. Então eu agradeço a Deus nessa noite, porque quando nós mandamos há mais ou menos uns 2 meses atrás, nós voltamos no médico para pegar o resultado, e eles mandavam aquela carta e o médico fazia, não, foram 3 tipos de carta, cada carta levava 45 dias para a aprovação deles. Foi um longo período, mas eu agradeço a Deus que no domingo, dia 1º, nós fomos congregar na angústia da nossa alma, falando, Senhor, até quando já estamos nesse país, o Senhor sempre fez promessa, mas dessa vitória para nós.
O Senhor tomava o servo de Deus e dizia assim: até agora alguém segurou a tua benção, mas nessa semana vocês vão ter um cântico de vitória para provar que na vida de vocês. Eu agradeço e louvo a Deus, porque quando foi na quinta-feira agora, eles mandaram um congratulations pro meu filho que ele estava apto para entrar no Air Force. Então eu não podia deixar de agradecer a Deus, irmãos, porque quem conhece sabe que quem está lá dentro não entra com alergia e o Gabriel está entrando. Louvado seja Deus. Eu termino rodando as vossas orações para ele, para a nossa casa e na minha redenção de todos nós. Eu agradeço a Deus por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito Deus. Rei da glória. Glória a Deus. Cordeiro Santo. Deus seja louvado. Amém. Levanta a presença de Deus e toda a irmandade para agradecer ao Senhor por ter nos chamado à vocação do batismo, ter nos chamado a preparar o processo para ser meu esposo, ter me dado um filho com o Senhor. Eu levanto, irmãos, para contar uma obra. Acho que eu nunca contei ainda na igreja, mas o Senhor tocou no meu coração para contar como o Senhor me chamou. Nessa graça. Eu tinha mais ou menos uns de 15 para 16 anos, mas sempre, desde criança, sempre estava na igreja com meus pais, sempre eles me levavam para a igreja. E fui crescendo, e eu morava nessa época em Curitiba, na cidade metropolitana, na fazenda Rio Grande, e sempre estava junto com minhas primas, sempre a gente congregando. Meu primo naquela época ele atendia ali a comunidade que eu congregava, ele atendia como ancião ali naquela cidade. E eu sempre estava junto com ele, com minhas primas, né? Ele sempre levava nós para as reuniões de mocidade, para os cultos de jovens. Mas eu sempre falava com minhas primas que eu nunca queria batizar. Eu sempre falava que eu ia para a igreja, mas que não queria batizar. Eu falava para elas falavam, não, mas um dia o Senhor vai chamar você quando chegar o teu filho. Então eu fui congregando com minhas primas, né? Meu primo sempre me levava. E eu falava com minhas primas assim, que eu tinha medo de batizar, porque na época, né, eu usava as coisas que o mundo oferece, né, irmãos, calças, usava muitas assim, joias, assim, brincos, as coisas que o mundo oferece. Então eu estava acostumada com tudo aquilo, mesmo congregando, sempre desde criança, né, mas eu usava tudo isso, eu achava que eu nunca ia conseguir deixar de usar aquelas coisas, né, que o Senhor me agradava. Mas quando o Senhor tem um plano na nossa vida, né, irmãos? Quando chega o nosso dia, o Senhor muda os caminhos, o Senhor graça os caminhos na nossa vida que a gente não consegue entender, só depois a gente vai entender os planos de Deus na nossa vida. Então chegou um dia que ia ter um batismo lá na nossa comunidade e eu queria também. Aí ele falava para mim, Janita, vai ter batismo domingo, você vai com nós, né? Eu falava, não vou. A minha filha falou, não, mas eu vou levar você. Eu falei, não vou no batismo, não. E aí chegou o dia do batismo, meu pai e minha mãe estavam se arrumando, as minhas primas já tinham ido, meu primo também já tinha ido. E meu pai e minha mãe me chamando para ir, eu falei, não vou ficar lavando louça, arrumando aqui na casa, mas eu não vou. Só que eu estava já alguma coisa já estava diferente. E daí eu falei que meus pais saíram para ir para o batismo e eu fiquei com a minha irmã. E nesse dia eu tinha um cunhado meu que estava lá em casa, e ele morava em uma outra cidade, só que ele só ia almoçar e já ia embora já. Então eu comecei a lavar a louça ali e começou a me dar uma aflição muito grande. Eu comecei a tremer, meus pais todo mundo tinha ido para o batismo, né? Minhas primas, a minha outra irmã, meus pais, tudo, eu tinha ficado só com a minha outra irmã e meu cunhado. E meu cunhado já estava para sair para ir embora também. Aí eu comecei a lavar a louça ali e meu coração começou a disparar, começou a me dar uma tremedeira, uma pressão dentro de mim. E eu falava, mas o que está acontecendo? Eu começava a tremer assim, pensando no batismo. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu preciso ir para o batismo. E daí eu pedi para o meu cunhado, sempre eu me arrumei,
daí eu cheguei lá no batismo, quando eles me viram, parece que todo mundo estava esperando quando eu entrei, assim. Todo mundo olhou assim pra trás, minha Dilma, como assim, eu não acredito que eu tô te vendo aqui. Aí eu já cheguei, irmãos, eu comecei a chorar muito, tremia muito, e eu já fui já pra se trocar pra glória a Deus. Quando o Senhor tem um plano na nossa vida, né, irmãos? A gente não sabe o que o Senhor vai fazer na nossa vida, mas quando chega o nosso dia, o nosso hora, para Deus chamar nós essa graça, nada vai impedir. Então, naquele dia, o Senhor me chamou e chamou mais 2 jovens naquele dia. Ele já estava acabando, meu filho estava já saindo das aulas, mas o Senhor esperou mais um pouquinho e o Senhor me chamou naquele dia. E hoje eu agradeço a Deus, porque o Senhor deu de contar essa obra. E mais muitas lutas têm passado, o inimigo tenta a gente de várias formas, quando a gente é jovem, né, para a gente parar esse caminho, mas o Senhor preparou um esposo para mim, me deu um lar de paz, me deu um filho. Glória a Deus. Sempre sido na nossa vida, mesmo a gente fraquinha, mas todas as promessas que o Senhor falou na nossa vida, na minha vida, o Senhor tem cumprido até o dia de hoje. Agradeço a Deus por tudo, peço aos irmãos que continuem orando a Deus pela minha família, pela minha família no Brasil também. Agradeço a Deus por tudo, só o Senhor nos ajuda eternamente a louvar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Fez 23 anos agora no dezembro. Eu já sargento já na Força Aérea também nesse país. Um orgulho pra gente, né? Dou graças a Deus também que, falando quando Deus chamou no batismo também, lembro que eu era na idade de 21 anos, meu pai sempre teve bar, era botequeiro. Jogava sinuca lá, tudo. E de repente, um amigo, comecei a trabalhar na companhia, um amigo meu me convidou para ir para a igreja. Eu lembro que para agradar, eu peguei e fui para a igreja. Entrei na igreja, era uma reunião de mocidade. Lembro que eu congreguei assim, achei bonito os hinos, né, a verdade, aquela ordem e tal. E não entendi muito assim, porque a primeira vez que a gente vai, nunca ninguém falou como que era e tal. Mas aí um dia eu estava bem triste assim, depois fiquei algumas semanas sem congregar. Um dia eu estava bem triste, passando por uma situação. Eu lembro que eu peguei e falei assim, acho que eu vou naquela igreja. Mas como era dono de bar na cidade de Alumínio, a gente tem um pouco vergonha de ir para a igreja. Não sei, não. Tem gente que nasce na igreja que faz mais fácil, mas a gente que é botequeiro, é uma tristeza, né? Você conseguir força. E eu lembro que peguei o carro, fui para a cidade de Marim, perto de Alumínio, ali no estado de São Paulo, e entrei na igreja, sentei assim, tinha galeria, sentei lá atrás, e estava bonito, os cantares hinos, muito gostoso. Dando uma da palavra, o Senhor falou assim, na palavra, falou que assim, Deus ia chamar essa graça santa e que as coisas iam começar a dar certo na minha vida a partir de amanhã. Eu falei, glória a Deus, porque amanhã eu tenho que tirar uma documentação em São Paulo. Eu falei, santo Deus, tem dias que eu estou contente. No outro dia, voltei para casa, no outro dia fui para São Paulo com meu cunhado para tirar essa documentação. Quando cheguei em São Paulo ali, eu tinha terminado o segundo grau, fiz um curso técnico de metalurgia. Mas os metalúrgicos do Brasil têm o CREA, né, igual o engenheiro, tem o CREA. E eu cheguei naquele departamento ali do CREA, tinha entrado, meu cunhado estava junto comigo, que a gente tinha formado ali junto. Ele deu entrada na documentação, pegou o comprovante dele e eu peguei, dei a documentação. A hora que eu olhei que eu dei a documentação, ela começou a olhar os documentos e ela falou assim, cadê a identidade? Eu falei, identidade, eu perdi a identidade e tirei só o protocolo, eu tinha em Sorocaba. Ela falou assim, então não pode. A hora que ela falou assim, então não pode, mas deu uma tristeza tão grande. Eu lembrei da igreja e falei, nossa, aquela igreja não está com nada. Aquela igreja não está com nada, todas as coisas começaram a dar certo, já está desse jeito. E quis me dar assim, uma coisa meio assim, né, triste. E daí meu primo falou assim, Beto, aqui em São Paulo a RG sai rapidinho, porque eu teria mais um mês ou um mês para retirar minha RG em Sorocaba. Porque a RG é dois dias.
Eu falei, tinha que ser hoje, não posso voltar para cá amanhã. Daí, ele falou assim, vamos então no prédio da Polícia Federal com nós, ver se você consegue alguma coisa. Cheguei no prédio da Polícia Federal, perguntei, cheguei, esperei um pouco, perguntou o seu nome, eu falei, Carlos Roberto Cabral. O que está acontecendo? Eu tirei a RG em Sorocaba, eu fiz o comprovante, mas eu preciso do RG assim, o mais rápido possível. Depois espera um pouquinho. Aí entrou para dentro de uma salinha lá. Demorou 1 minuto, 2, eu estava ficando até meio tribulado, estava demorando demais. De repente ele chegou com a cédula de identidade. Glória a Deus. Falou assim, Carlos Roberto Cabral, me deu a cédula, a data daquele dia, quentinha. Daí eu lembrei assim, não sabia nem como glorificar, eu dei aquele glória gostoso assim, parecia que estava dando umas dúvidas, né? Glória a Deus. E o Senhor começou a cumprir a palavra e as coisas começaram a dar certo e isso no ano de 93, final de 93. Daí no começo de 94, eu também como era agarrado nas bebidas fortes e tantas coisas que não convém nem falar. E tinha aquele medo, fui assistir o primeiro batismo, cheguei no batismo, aquela alegria, né? Nossa, chorava, tinha vontade de ir, mas não tinha força. Né? E escapei do primeiro. Mas daí no segundo, a gente vai congregando, vendo as obras, escutando a palavra, parece que Deus vai abrindo o nosso entendimento, dando para nós discernimento, e a gente vê a necessidade de realmente servir a Deus. Né? Tem essa necessidade de servir a Deus. E eu lembro que eu entrei no batismo na cidade de São Roque, na central, né? E começou o batismo, Deus começou a chamar o povo. Tinha um barbudo sentado do meu lado, assim. E eu, assim, com aquela vontade de pensar, só, eu fiz né? Senhor, se for para mim, que o barbudo vai na frente de mim. Daí passou uns 2 hinos, o barbudo começou a chorar. E foi. E eu lá parado. Daí pedi para cantar um hino, cantou o hino. Meu Deus do céu, né? Para resumir, daí, quando eu estava quase assim acabando, eu vi que não estava dando força, uma criança de 11 anos pegou e levantou para batizar. Aí levantou para batizar, né? E o irmão não pode batizar, que é muito novo, só se Deus fazer uma obra, sei lá, com a promessa do Espírito Santo. E eu falei assim, se Deus, fiquei na rua, se Deus, sei lá, eu vou. Deus selou a criança, foi. E eu não tinha força, irmão. Daí, depois disso aí, chamou o hino, aquele 81, né? O homem chegou a ser Cristo Jesus, né? A hora que começou a tocar o hino, que eu lembrei assim, da melodia, a hora que eu percebi, eu tinha levantado. Daí que eu tinha levantado, fui assim, né? Fui na comunhão. A hora que eu cheguei assim, o irmão falou, espera um pouquinho, assim, para descer, estava aqui já dentro do roupa, eu estava aparecendo as águas. Eu falei, espera um pouquinho. A hora que eu espero um pouquinho, quase levantei. Mas que misericórdia, o Senhor me chamou dia 22 de abril de 1994. Eu vi assim as pessoas com 10 anos, né, já bonito, Senhor, agora será que não vou conseguir? Por misericórdia de Deus também, irmão, nunca fiquei afastado da igreja, nunca tive problema. Deus sempre me abençoado, todas as palavras que Deus mandou, que a gente entendeu e o Senhor cumpriu na minha vida. Eu confesso aos irmãos que o que Deus fez na minha vida é mais do que eu merecia. Glória a Deus. Mais do que eu merecia. Chamou minha mamãe, meu papai, contei o meu papai na quinta-feira, chamou meu irmão, e tem mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e quando eles têm alguma dúvida, alguma necessidade, eles vão na igreja também, em Sorocaba, da região. Então, bastante alegria do Senhor ter feito essa obra com nós e tenha nos sustentado até o presente momento. Como a serva de Deus falou também, bastante, precisando melhorar tanto na presença de Deus. Mas, com certeza, né, nós orando um pelos outros, irmandade orando por nós, o Senhor também vai dar força para nós quando um dia nós chegar e, quando tocar as trombetas, vamos estar com as nossas vozes descobertas para se encontrar com o Senhor Jesus. Pela força de Deus seja louvado. Amém.